Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Irmãos, eu estava assistindo a live do pastor Nathan Rufino e eu fiz uma pergunta para ele sobre o que era depravação total. E aí o pastor Nathan Rufino, ele respondeu dessa maneira. Vocês vão aí assistir, tá bom? A resposta dele, tá? Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Pastor Nathan Rufino. O Pastor Nathan Rufino tem muitos livros, né? Que ele é um escritor, é um teólogo, um estudante da palavra de Deus, né? Alguém ali que se dedica ao estudo da palavra de Deus. E é um caro servo de Deus. Então se inscreva no canal do Pastor Nathan Rufino. Compra os livros do Pastor Nathan, ajudando no seu ministério, tá bom? Pastor Nathan Rufino, graça e paz. Um feliz 2025 para o senhor e a sua família, tá bom? Um feliz 2025 para os irmãos inscritos do canal, aqueles que acompanham, aqueles que não são inscritos, mas vão se inscrever no canal aqui. Deus abençoe. Então, pessoal, fica aí com a resposta do pastor Nathan. Deus abençoe a todos vocês. Natan, a depravação total é um conceito bíblico? Se puder, comente. Rogério, você está sabendo que eu escrevi um livro novo, né? Eu nem fixei aí, mas eu acho que nessa live deve estar aparecendo os meus livros. Eu acho que sim, né? Deve estar aparecendo aí 5 livros, os 4 que eu tenho, né, impressos, e esse livro novo que ainda não está na minha mão, que está em pré-venda. Para quem comprar agora, assim que chegar, eu vou enviar. São os primeiros para quem eu vou enviar, né? Esse livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo, trata sobre a influência do pensamento gnóstico dentro da comunidade cristã. A depravação total é um conceito gnóstico, não é um conceito cristão. Hoje é considerado como conceito cristão em diversos segmentos da igreja evangélica, mas na verdade ele foi originado no gnosticismo, foi assimilado pelo cristianismo e transformado em ortodoxia através de Agostinho. Então ele não é um conceito realmente bíblico. Aí você diz assim, Natan, mas tem muitos textos que o pessoal usa para provar a tal da depravação total. Gente, texto bíblico para provar a heresia é o que não falta, né? As más interpretações corrompem os bons costumes. A gente não pode esquecer que qualquer versículo pode ser mal interpretado. É a coisa mais fácil de se fazer. Um exemplo clássico que corroborou na cabeça de Agostinho a ideia da depravação total gnóstica foi Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque Agostinho, até então, ele não pensava como os gnósticos, ele defendia a ortodoxia cristã, mas quando ele começou a se radicalizar, ele se apegou a esse versículo, que na versão Vulgata, que é uma das versões em latim do texto bíblico, né? Na versão Vulgata dizia que assim como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque em Adão todos os homens pecaram. Ou seja, a ideia do texto da Bíblia Vulgata era dizer que toda a humanidade tinha pecado em Adão. Ou seja, é um pecado potencial. Adão pecou, ou sei lá, de repente alguém pode justificar isso dizendo que Adão era o cabeça da humanidade, né? A doutrina do federalismo. E porque Adão pecou, então todos os homens pecaram, porque todos os homens estavam dentro de Adão. Ou seja, nesse sentido, o conceito da depravação total gnóstica, que depois Agostinho acabou assimilando e foi repassada para a igreja como ortodoxia, é a visão de que os homens são pecadores antes de nascer. Ou seja, todo ser humano, antes de nascer, já está em pecado. Por quê? Porque eu pequei em Adão, antes de nascer. Não é uma questão da prática que eu cometa, do meu pecado pessoal, da minha desobediência à palavra, dos erros que eu possa ter praticado. Então não é um pecado que eu tenha cometido, é um pecado que meu tataravô cometeu. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, Adão. Então eu já nasci culpado, já nasci em pecado. Esse é o conceito da depravação total gnóstica, porque o homem, claro, a humanidade está depravada. Basta que a gente olhe para os comportamentos dos homens ou assista um programa de crime, um programa policial desses que mostra os absurdos que são praticados todos os dias, né? Então, os absurdos que a gente vê no mundo é uma prova de que a humanidade está depravada. Só que o fundamento bíblico para isso
é porque o homem tem a tendência para cometer pecados, mas o homem também é dotado da imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda, de forma residual, o homem tem a imagem e semelhança de Deus, e o homem é possuidor de livre-arbítrio, e ele pode ceder ou não ceder ao mal, né? Claro que porque Adão perdeu o acesso à árvore da vida, e a árvore da vida era o que dava ao homem as forças espirituais necessárias para que ele pudesse resistir ao pecado, toda a humanidade acabou fadada a cometer pecados mais cedo ou mais tarde, porque o acesso à árvore da vida foi interrompido. Então, o ser humano, ele nasce não pecador, não totalmente depravado, não morto espiritualmente, ele nasce como filho de Deus, porque, afinal de contas, o corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é que é o pai dos espíritos, né? Lá em Hebreus, eu acho que é capítulo 12, versículo 9. Só que essa criança, ela está fadada a cometer um pecado a qualquer momento. Vai chegar um momento em que ela vai pecar, e quando ela pecar, ela vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, primeiro vem o pecado e depois vem a morte. Tá? Então, a criança não nasce morta e por isso ela peca. A criança peca e por isso ela morre. É o que diz, de fato, Romanos 5,12, sem ser essa versão corrompida de Jerônimo. A versão original grega, que nas nossas versões em português são traduzidas muito bem, né? Eu gosto de citar sempre na versão revisada, né, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, porque lá deixa as coisas muito claras. O que ele diz é, assim como por um homem entrou o pecado e pelo pecado veio a morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Somente depois do pecado que se morre, cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, a concupiscência havendo concebido ela dá luz o pecado uma vez praticado, aí é que ele gera a morte, porque não tem como morrer sem haver pecado cometido, porque a alma que pecar, essa é que morrerá. Então, não é o pecado do pai que mata o filho, é o pecado do filho que mata o filho, o pecado do pai mata o pai, né? Cada um levará o seu pecado sobre si mesmo, que é por isso que Ezequiel capítulo 18 foi escrito, para corrigir esse erro de dizer, nossos pais pecaram, mas os dentes da gente é que ficaram ásperos. Os nossos pais comeram uvas e os nossos dentes é que ficaram ásperos. Nossos pais pecaram e a gente está sofrendo as consequências. Não, a alma que pecar, essa é que morrerá. Então, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque é assim que funciona, primeiro o pecado, depois a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão pecou e morreu, da mesma forma a morte passou a todos, porque todos pecaram. Adão pecou e morreu, todos os seres humanos pecam e morrem. Paulo, falando da sua vida, ele disse, houve um tempo que sem lei eu vivia. Ou seja, Paulo era hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Então, ele não está falando de uma vida passada, né? Não cremos em reencarnações. Quando ele diz houve um tempo que sem lei eu vivi, ele está falando de que era muito novo. Ele não tinha idade suficiente para entender o que era certo e errado. Ele não estava apto intelectualmente falando para ser instruído sobre as coisas da lei. Então havia um tempo em que ele era muito, muito criança, muito novinho, ainda muito infantil. Então não era passado para ele os preceitos da lei de forma formal. Então, nessa época da sua infância, houve um tempo que sem lei eu vivia. Ele está falando que estava vivo espiritualmente, não é vivo fisicamente, porque a gente sabe que ele estava vivo fisicamente. Ele está dizendo que quando ainda não tinha sido instruído na lei, ele estava vivo espiritualmente. Mas quando sobreveio o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Quando ele morreu, ele disse, quando o pecado ganhou vida. O pecado estava morto, eu estava vivo. O pecado reviveu, quem morreu foi eu. O pecado causou-me a morte, ele diz isso lá em Romanos 7. O pecado me enganou e me matou. Ele diz isso 2 ou 3 vezes em um curto espaço de tempo, ali em Romanos capítulo 7. Então, Paulo está dizendo como é que a coisa funciona. As crianças estão espiritualmente vivas, porque são cidadãs do reino dos céus. Deus é que é o pai dos espíritos. Esses espíritos que vieram de Deus não vieram com defeito de fábrica. Então, a ideia de depravação total, no sentido gnóstico, de que a pessoa já nasce culpada do pecado que Adão cometeu, é uma coisa que não é bíblica. Ela vai pecar e vai morrer. Mas tem muita criança que morre antes de se tornar pecadora. Porque se um bebê nasce e por alguma fatalidade da vida, ela morre ainda antes de completar 1 ano, essa criança nem foi feita pecadora. Ela nem se tornou pecadora ainda. Então ela morre antes de cometer o primeiro pecado, antes de morrer espiritualmente. Claro que essa criança ela vai para o céu. Não é porque ela vira anjo, tá? Como algumas pessoas às vezes costumavam falar, né? Ela vai porque ela não tem absolutamente culpa de nada. Ela é completamente inocente. Quando ela alcançar a idade da razão, como as pessoas gostam de falar, que ela vai ser capaz de discernir o bem e do mal, e ela vai optar pelo mal conscientemente, isso é pecado. Então, ela peca
E aí ela morre espiritualmente, e a partir desse ponto em diante, que a gente não sabe precisar que idade é, mas desse ponto em diante, ela vai precisar nascer de novo, mas não é nascer de novo fisicamente, é nascer de novo espiritualmente. Ela nasceu quando ela foi gerada, ela nasceu fisicamente e espiritualmente. Aí ela morre espiritualmente, né? E ela agora precisa nascer de novo espiritualmente. É o segundo nascimento espiritual. Ela saiu do reino e agora ela tem que voltar para o reino do qual ela saiu. Enquanto ela é criança pura, antes de morrer espiritualmente, ela é uma criança cidadã do reino dos céus. Mas quando ela peca, se afasta, é igual como o filho pródigo, que sai da casa do pai. O filho pródigo não precisava se arrepender e voltar para a casa do pai antes de ter saído dela. Da mesma forma, uma criança não precisa ser salva enquanto ela não se perder. Adão não foi criado para ser salvo porque ele ainda não tinha caído. Somente depois que Adão caiu é que Deus decidiu salvá-lo. Somente depois que o filho pródigo saiu da casa do pai é que ele pôde se arrepender e voltar para pedir perdão. Somente depois que a criança peca e morre é que ela precisa nascer de novo. Então, a criança, ela não nasce pecadora, ela não nasce totalmente depravada, né, que é o conceito mais ou menos que o pessoal tenta defender, para que ela precise ser salva. Como é que ela vai ser salva se ela nem se perdeu ainda? Então, na verdade, quem cria nessa suposta depravação total eram os gnósticos. Os gnósticos acreditavam assim: o ser humano, ele não tinha sido feito por Deus. O ser humano nasceu não é bem isso, mas é uma coisa assim aleatória, tipo a teoria da evolução, do Big Bang. Aí uma ameba se transforma numa coisa, aí se transforma noutra, aí vira um peixe, aí vira um homem, uma coisa assim, sabe? Mais ou menos isso. Não é bem assim, mas na mitologia gnóstica sobre a criação do cosmos e do homem, não há propósito, não é uma ação iniciada pelo Deus com o objetivo de criar um ser à sua imagem e semelhança. Pelo contrário, o Deus verdadeiro, o primeiro Deus, o grande e supremo, soberano e bondoso Deus, ele mora num lugar que não tem nem contato com o que hoje a gente chama de mundo. É esse lugar bem distante, que eles chamam de pleroma, os gnósticos chamavam de pleroma, que é uma palavra grega que aparece na Bíblia, tá no Novo Testamento essa palavra, mas significa plenitude. Deus está lá nesse lugarzão, né, no bem bom da vida. Nesse lugar tem vários deuses, são entidades divinas. Então, há características divinas como amor, vida, bondade, longanimidade, paciência, sabedoria e por aí vai. Cada uma das características divinas, na visão gnóstica, é um ser, uma entidade divina. Então, estes seres divinos são as características que formam essa plenitude da divindade. São os aions. Aion é uma palavra grega para eternidade, né? É a palavra grega para eternidade. Só que os aions são essas entidades espirituais que são deuses. Cada aion tem um aion com quem ele faz um par. É como se fosse um casal, mais ou menos na ideia de macho e fêmea. Então tem uma cisígia, a cisígia é um par, tá? Então toda cisígia tem dois aions, o macho e a fêmea. Por exemplo, a cisígia de Cristo, os pares são Cristo e Sofia. Sofia é a palavra grega para sabedoria. São as características de Deus que são transformadas em aions, que são entidades divinas. Essas entidades estavam todas lá nesse lugar, no pleroma. Sofia teve uma ideia. Ela disse: eu queria tanto gerar como o Deus Pai gera os aions, porque os aions seriam emanações que saíam da divindade. Sofia disse: eu queria gerar como o Deus Pai Todo-Poderoso gera. Aí ela pegou e disse: vou fazer isso. Só que aí, nessa tentativa dela de gerar, sem autorização do pai, sem a participação do seu parceiro, que era Cristo, ela gerou por conta própria, ela acabou gerando um filho bastardo, chamado de Yaldabaoth. Esse Yaldabaoth é uma expressão que vem do hebraico, que é mais ou menos como Yahweh of Sabaoth. É uma contração, é uma expressão hebraica para o Senhor do Sábado. Então, Yaldabaoth seria esse filho bastardo gerado por Sofia. Esse filho bastardo, ele se transformou, né? Ele tinha, claro, era filho de Sofia, então ele era um ser divino, uma espécie de Deus. Só que é um Deus imperfeito, mau, perverso. Esse Deus mau, Yaldabaoth, que também era chamado de Sakla, Samael, e por aí vai. Esse que também no neoplatonismo era chamado de demiurgo, tá? Os gnósticos também chamavam ele assim. Esse Deus mau, esse Deus que é um bastardo de Sofia, ele foi quem criou o sol, a lua, as estrelas, o mundo e o homem. Então, a criação humana teria saído, na visão gnóstica, de um Deus mau,
um filho bastardo que fez isso e ele colocou das suas características más nas criações que ele fez. Então o homem nascia totalmente corrompido e depravado, preso no mundo de trevas, porque ele não nasceu por concessão divina. O Deus que gerou o homem é este Deus mau, que é um filho bastardo, não autorizado do primeiro Deus, o Deus verdadeiro do pleroma. Então esse Deus baixo, imperfeito, o demiurgo, o Deus dos hebreus, o Deus do Antigo Testamento, é esse Deus dos gnósticos que teria criado o homem, que é por isso que o homem nasce depravado, completamente mau, perdido. E numa confusão que teve, eu explico isso bem nesse novo livro, depois que vocês tiverem a oportunidade de comprar ele, vocês vão ver, mas no final das contas, acontecem diversas situações que a humanidade se divide em 3 categorias. Se divide em espirituais, psíquicos e terrenos. Os terrenos são os de característica mais vil e mais baixa, são aqueles que nunca vão ser salvos. Estes, por sua própria essência e natureza, já estão predestinados para a destruição final, tá? É assim mesmo que eles acreditavam. E esses espirituais é o contrário, são os que estão predestinados para a salvação e predestinados para o céu. Então, os gnósticos dividiam a humanidade em 3 classes: os predestinados para a salvação, para o céu, para o pleroma; os predestinados à destruição, que seriam os terrenos, eles também chamavam de ílicos, esses aqui também eram chamados de pneumáticos, e tinha uma classe do meio, que não tinha predestinação para nada, nem para a destruição e nem para a salvação. Esses psíquicos eram os crentes da igreja, que poderiam ser salvos, mas poderiam ser destruídos. Ia depender do comportamento deles ao longo da vida. Porque os gnósticos dividiam os cristãos em 2 grupos. Eles dividiam os cristãos em eleitos e chamados. Tinha cristão chamado, que era salvo, mas que não era eleito, e que por causa disso poderia perder a salvação. Então, esse psíquico que era salvo, ele ia para um céu de 2ª classe chamado intermediário. Só os eleitos é que iam para o pleroma e nunca perderiam sua salvação. Esse não precisava fazer nada, era predestinado. Mas quem não era predestinado, que era salvo, precisava se esforçar. Porque se não se esforçasse, ia ser destruído junto com aquela classe inferior, que eram os terrenos. Então, era assim que os gnósticos acreditavam. Que o ser humano ele nascia perdido, depravado, preso nas trevas. E aí, Deus, o verdadeiro Deus, não o demiurgo, não o Deus que criou o homem, o Deus do Antigo Testamento, esse Deus mau, imperfeito, o filho bastardo de Sofia, não esse. O Deus verdadeiro, lá do céu, ele enviaria uma luz, um aion, uma revelação que despertaria os eleitos. Era assim que os gnósticos entendiam. Cristo, por exemplo, ele teria vindo à Terra para falar para os eleitos. Os eleitos, quando ouvissem a palavra de Cristo, entenderiam, despertariam e seriam salvos, porque Cristo teria vindo buscar somente estas ovelhas que eram filhos do pleroma, que eram os predestinados à salvação. Os outros que porventura fossem salvos, da categoria dos psíquicos, ainda poderiam perder a salvação. Então, não era com eles que Cristo estava preocupado, ele queria despertar somente os eleitos. Então, todos os homens estavam totalmente depravados, corrompidos, perdidos, presos num mundo controlado por um Deus mau, né? Então é por isso que no gnosticismo se acreditava que o homem estava totalmente perdido, depravado, porque ele estava numa prisão sem muros. É como nos casulos do filme Matrix, que Neo está preso, servindo como bateria para alimentar as máquinas, ele nasce preso. É do mesmo jeito. Aí Deus daria essa palavra, somente os eleitos iriam ouvir e entender, os escolhidos, né, os chamados, porque Deus colocaria o dom da fé no coração deles para que eles pudessem acordar para a vida. Aí os eleitos, depois que tivessem essa gnose, né, que é essa revelação especial, essa recriação instantânea causada unilateralmente por Deus, sem qualquer participação humana, porque a fé, na visão gnóstica, não era a escolha racional de uma alma pensante, não era o exercício do livre-arbítrio, era um dom instantâneo concedido de forma unilateral, impositiva da parte do primeiro Deus, do Deus verdadeiro, o Deus do pleroma, e aí as pessoas iriam nascendo. Então, esse era o conceito dos gnósticos em relação à humanidade. O cristianismo combatia isso. Vocês vão ver no meu livro, eu cataloguei desde o 1º século até o ano 373 pais da igreja que falaram especificamente contra os gnósticos. Tem 2 livros em português que vocês podem comprar, publicado pela editora Paulus, que trata sobre isso. Um é Contra as Heresias, de Irineu, é só sobre esse assunto, e o outro é Tratado sobre os Princípios, de Orígenes, tá? Ambos publicados pela editora Paulus.
Os dois livros são para tratar contra gnósticos, são de épocas diferentes. Irineu escreveu o livro no ano 180 depois de Cristo e Orígenes foi noutra data, tá? Mas ainda lutando contra o gnosticismo. E nesses livros, se você ler ele de ponta a ponta, se você tiver paciência, porque quando eles vão explicar as questões... Irineu mais do que Orígenes, porque Irineu, ele primeiro quer explicar o que os gnósticos acreditavam, ele vai falar da mitologia gnóstica, dos pensamentos gnósticos, as vertentes divergentes dos gnósticos, porque tinha gnóstico que pensava de uma forma, outros de outra. Então, Irineu, ele tem esse cuidado de mostrar tudo que os gnósticos acreditavam para depois combater. Orígenes não, ele já vai direto do ponto e vai dizendo o que é certo e como eles estão errados. Mas os dois livros são interessantes para a gente conhecer o que era que os gnósticos acreditavam e como a igreja cria naquela época e como eles combatiam os pensamentos gnósticos. Porque somente na época de Agostinho é que isso vai mudar. Então, esse pensamento da depravação total, como ela é conhecida hoje em dia, ela é mais gnóstica do que realmente bíblica e cristã. Né? Porque a gente só sabe disso depois que estuda o gnosticismo, depois que conhece os textos dos pais da igreja antes de Agostinho. Tá? Mas esse é o tipo da coisa que não se fala, você não ouve isso todo dia, né? Poucas pessoas se interessaram por estudar textos tão antigos dos primeiros 5 séculos, como hoje em dia, por exemplo, eu tive que fazer para poder publicar esse livro, né?